boa tarde, boa noite. Como é que você está? Quero dizer que é um grande prazer, uma grande alegria poder estar junto novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler alguns versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 2. O primeiro deles está no versículo 11, depois vamos ler o 12, o 13 e por fim o 19, talvez o 20. Vamos lá então, Mateus 2, a partir do 11, que diz assim: Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou para que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: Levante-se e pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Eu quero refletir essa noite com você sobre o seguinte tema: Deus nos fala através de sonhos. Esse tema sempre foi muito curioso e ele é tão palpitante que de vez em quando alguém chega e me pergunta e faz colocações da seguinte maneira: Pastor, eu tive sonho, o que será que isso quer dizer? Pastor, eu sonhei, eu fico pensando, esse sonho está me incomodando. O sonho, na verdade, é algo que todo ser humano tem, faz e acontece todas as noites. Toda vez que damos um cochilo, existem aqueles que sonham até acordado, é muito natural isso. Mas eu queria dizer a você que Deus, em sua extensa maneira de nos falar, Ele usa, quando quer, vários meios para falar conosco. Em se tratando de sonho, nós vamos ver lá no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Deus fala com José através de sonhos. Assim como Deus também falou com Jacó, e nós podemos ver vários outros textos de Deus falando. Aqui em especial, Deus está falando a alguns personagens. Está falando aos magos que vieram do Oriente ver Jesus e ao próprio José, esposo de Maria, mãe de Jesus. E veja, querido, alguém poderia me perguntar: Deus ainda nos fala hoje através de sonhos? É possível. Mas todo sonho que nós temos é de Deus? Não posso fazer essa afirmação. Mas é certo que Deus nos fala através de sonho. Ele nos previne através de sonho. E de que maneira Deus falava através de sonhos? Qual o propósito, qual o objetivo? Ora, Deus falava para prevenir alguém, ou uma nação, ou um povo. Ora, Deus falava para alertar. Ora, Deus falava para mostrar um caminho, e assim sucessivamente. Veja que quando nós lemos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, o imperador, reis tiveram sonhos. E quando Daniel foi chamado para interpretar, Daniel fez questão de dizer: esse sonho foi dado por Deus e só ele pode dar a interpretação. Esse texto bíblico, por exemplo, quando os magos foram visitar o menino, o ainda menino Jesus, eles foram avisados em sonho para que não voltasse pelo mesmo caminho de onde vieram, porque se eles dissessem a Herodes aonde estava Jesus, Herodes mandaria matá-lo. Então foi uma forma que Deus usou para falar com aqueles homens a fim de preveni-los. E aí, da mesma maneira, no versículo 13, nós vamos ver que quando aqueles visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e falou para que eles fugissem para o Egito, porque Herodes queria matá-los. E lá no versículo 19 que nós lemos, mais uma vez nós vamos encontrar a citação que diz:
Um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, mandou que não voltasse para a região aonde eles pretendiam ir. Então veja que Deus, ele quando quer falar, ele fala como ele quer, da maneira como ele quer, ele tem suas formas de se comunicar conosco. E eu tenho certeza de que possivelmente Deus já falou com você, assim como já falou comigo, através de sonho. Mas entenda que nem sempre, nem todo sonho que a gente tem é de Deus. Pastor, mas como eu posso saber quando um sonho é de Deus? Quando eu sonho e posso dizer que esse sonho é de Deus? Aí vai da sua comunhão com Deus, vai da sua intimidade com Deus. O certo é que Deus é um ser, Deus é uma pessoa, Deus é Pai e Ele é Criador. E nós, como filhos, qual filho que não pode falar com seu pai? Pelo menos na relação entre pai e filho que Deus estabelece conosco, não existe. Todos nós podemos falar com o nosso Deus. E aí vai da nossa intimidade, vai da nossa busca com Ele. A grande realidade é que Deus, na maioria das vezes, fala a nós pela Sua palavra. A Bíblia tem várias mensagens que nos falam. Assim como Deus levanta homens e mulheres usados por Ele para falar conosco, respaldados na palavra de Deus. Mas posso dizer, pastor, então essa situação de sonho, essa questão de sonho, Deus não fala mais? Também não posso fazer essa afirmação, porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus falou através de sonhos. E a pergunta que eu faço a você é: Deus já falou com você através de algum sonho? Quantas vezes Deus já falou com você através de sonho? Qual foi o sonho que Deus te deu? Qual foi a direção que Deus te deu? Veja, quando José sonhou, Deus estava dizendo a ele o que ele seria, o que aconteceria com ele. Quando Nabucodonosor teve um sonho, Deus também estava mostrando o que aconteceria. Quando os magos tiveram um sonho, quando José teve um sonho e Deus falou com eles, Deus também estava dando direção. Querido, entenda isso. Nós temos a palavra de Deus, temos a oração, temos pregadores, profetas que Deus sempre usará para nos falar. Agora, se um dia Deus falar com você através de sonho, busque em oração, peça discernimento a Ele para entender o que é que Ele está falando. Certo é que poucas vezes eu vejo na Bíblia Deus falando através de sonhos, mas não é impossível. Deus sim pode falar através de sonhos, mas há muitas outras maneiras dele também nos falar. Não se angustie se você não teve um sonho, ou se você sonhou e não foi de Deus, ou se você não soube dar a interpretação do sonho. Creia que Deus é Deus e Ele nos fala de todas as maneiras, quando Ele quer e como Ele quer. Amém? Então oremos para que Deus fale conosco e que nós tenhamos o coração e a mente aberta para ouvir e entender aquilo que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai querido, quero te louvar porque Tu és Deus, Tu és Pai e nos permite sermos chamados Teus filhos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, a qual eu venho pedir. Dá-nos entendimento para ouvir Tua voz em todas as vezes que o Senhor quiser falar conosco, seja pela Bíblia, seja pelo um pregador, ou seja através de sonhos. Deus querido, que seja da Sua forma, da Sua maneira, e não como eu quero, mas como o Senhor quer. Entrego nossa vida em Tuas mãos, nossa família, nossos queridos amados, no nome santo de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Tenha uma noite de descanso ou um dia de trabalho na presença do Senhor. Um beijo no seu coração.